Bom dia, meus irmãos, graça e a paz, amém? Estamos agora, nesse momento, para dar continuidade à Escola Bíblica Dominical para os adultos e hoje iremos tratar da lição número 5, cujo tema é regeneração e justificação, ok? São duas doutrinas muito importantes para a nossa caminhada cristã e nós iremos tratar cada uma delas de maneira pormenorizada. Na lição passada tratamos sobre o tema salvação. O tema salvação foi tratado na semana passada pelo irmão e, como nós sabemos, a salvação é um ato exclusivo, e único de Deus, num momento ali específico. Da mesma forma, a regeneração e a justificação se dá num momento específico, logo após a salvação. Quando eu falo logo após, é só de forma didática, porque, na verdade, eles são praticamente simultâneos, mas nós vamos tratar desses detalhes com maior detalhamento logo à frente. Antes de começar, eu quero tratar sobre uma contextualização rápida aqui. Pois bem, então para dar início a esse tema e definir individualmente cada doutrina, nós iremos fazer uma contextualização rápida de como algumas doutrinas na atualidade têm tirado o foco de outras doutrinas que nós entendemos ser primárias e mais importantes, como a que nós vamos tratar hoje. Por exemplo, aqui eu tenho a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela vai afirmar, principalmente nas pregações midiáticas, que aquela pessoa que está em Cristo, ela deve ser próspera. Então, não que isso seja errado, a prosperidade faz parte da vida do cristão, da vida daquele que é diligente, que trabalha. Porém, quando eu dou uma ênfase muito grande a essa teologia da prosperidade, eu me esqueço de outras teologias, de outras preocupações da vida cristã. Uma segunda é a teologia da cura. Então, aquela pessoa que está em Cristo, ele tem que determinar a saúde dele, porque Cristo levou sobre si todas as enfermidades e tal. Então, o crente não pode ficar doente, não pode ter nenhum problema de saúde. Nós sabemos também que isso não é verdadeiro em sua totalidade. Deus é o Deus da cura, mas a cura não é a principal doutrina, a doutrina primária da vida cristã. E também é a teologia do fim dos problemas. Então, nós sabemos que a Bíblia diz que Deus dá chuva tanto aos justos como para os injustos. Então, todos têm problemas. Sempre quando converso com alguém sobre essa questão, sempre pergunto, então os apóstolos eram todos desviados, porque todos morreram de forma vergonhosa, de forma sofrida, então eles eram todos desviados, se for ver por essas teologias aí, principalmente a da prosperidade, morreu todo mundo pobre. Então, meus irmãos, dando continuidade, nós iremos agora tratar sobre o que realmente a lição está tratando aqui, e vamos começar pela regeneração. Então, um conceito de regeneração aqui, que a gente vai tratar, baseado aqui também na revista, está lá em João 3, de 3 a 6, que nós vamos ler logo mais, e em Tito 3, 5. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor. A minha tradução é a Almeida Revista e Atualizada, ok? Então vamos ler. João 3, de 3 a 6. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,16, ok? Então, esse é o nosso conceito de regeneração, ok? O segundo ponto que nós vamos trabalhar sobre a regeneração significa as consequências na vida prática do crente. Porque a regeneração, como a justificação, são atos que acontecem logo após a conversão da pessoa. Então é algo interno, algo de Deus para com o homem. Mas há uma demonstração prática nisso, uma tangibilidade dessa regeneração que consiste na nova prática de vida, conforme está em 2 Coríntios 5,17, que assim nos diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ou seja, ele vai ter que ter aquela mudança
né, de vida. É lógico que cada irmão, cada irmã vai ter uma mudança, né, numa velocidade diferenciada. Isso vai depender da busca de cada um, do interesse de cada um, ok? Então é mais ou menos nesse sentido aí. Um terceiro ponto que nós vamos tratar são as bênçãos advindas dessa condição de regenerado. Então aquele que é regenerado, né, por Cristo através do Espírito Santo, quando ele se converte, ele vai ter uma filiação com o Pai, ou seja, ele vai ser realmente agora filho de Deus. Lá em João, né, 1,12 diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então João 1,12 e 13 diz isso, atesta isso, dessa filiação daquele que é regenerado. E se você tem a filiação, né, com o Pai, né, você também é herdeiro, né, da herança do Pai. E se você é herdeiro da herança do Pai, você é co-herdeiro com Cristo, conforme está em Romanos 8, de 14 a 17, que nós vamos ler, e Efésios de 3 a 6, que nos diz o seguinte. Vamos ler somente a parte de Romanos. Romanos 8, 14 a 17 diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Dando continuidade, quando você é regenerado pelo Espírito Santo do Senhor, você adquire também a natureza espiritual. Todas as pessoas têm a sua natureza carnal, sua natureza secular, mas aqueles que são regenerados, ele, além de possuir essa natureza carnal, ele também vai possuir uma natureza espiritual, conforme está em João 3,5 e Gálatas 5,7. Vamos ler aqui João 3,5, que diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, você agora vai ter também uma natureza espiritual. E aí lá em Gálatas vai dizer que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então nós, como crentes, que cremos no Senhor e temos essa regeneração em nossas vidas, nós temos que ter gerenciar essa luta entre a carne e o espírito, que ela não escolhe pessoa, não escolhe gênero, não escolhe idade, não escolhe condição financeira. Vai acontecer com todas as pessoas, todos os crentes. O que é que vai diferenciar? O que vai diferenciar de um crente para o outro é aquele que alimenta mais a sua natureza. Então, se eu alimento mais minha natureza carnal, eu vou ser um homem mais carnal. Se eu alimento minha natureza espiritual, eu vou ser uma pessoa mais espiritual. Exemplos de como eu posso alimentar a minha natureza espiritual. Posso alimentar a minha natureza espiritual lendo a palavra, ouvindo louvores, conversando com pessoas, né, que falem sobre as coisas do céu. Então, ali você vai estar se fortalecendo. Agora, se o irmão passa 8 dias, 15 dias, que não olha nem para a cara da Bíblia, só fica ouvindo música do mundo, né? Não que você só vai ter amizade ou conversar com as pessoas crentes. Você pode se relacionar e deve se relacionar com as pessoas do mundo, mas sempre tem essas pessoas como seu parâmetro, então você vai ter uma dificuldade maior, ok? Então é interessante que nós alimentemos a nossa natureza espiritual de forma conveniente, né? Orando, buscando a Deus, que de certa forma iremos triunfar na vida cristã e dar um bom testemunho. E por fim, uma aplicação prática da regeneração é o testemunho. Então, você não precisa dizer a ninguém que você é crente. Se precisar dizer, você vai dizer, não tem problema. Mas as suas práticas é que tem que testificar o que você diz. Não, você é crente, sou crente. Então você tem que ter um linguajar apropriado. É isso mesmo, você tem que ser, né, ter um bom testemunho no seu trabalho e na sua vivência, ok? Então vamos continuar. Nosso próximo passo, vamos falar sobre a justificação. Então, no termo justificação, eu
peguei aqui um conceito aqui do grego que diz, que é o grego dikaio, que significa vindicar, inocentar, tornar justo, certo? Eu quero ler aqui também um versículo lá em Romanos 5, 18, 19, para a gente entender que a justificação, é inocentar, né, vindicar, não é inocentar a pessoa por si só, não é somente inocentar, mas é tirar aquela culpa da pessoa e atribuir a outra pessoa. Seu irmão está entendendo? Então não é simplesmente você errou, não, você está perdoado, beleza, vá com Deus. Não é só isso. Você errou. Qual é o preço desse erro? É X. Então, quem pagou esse erro? Cristo pagou o erro, como nós já sabemos lá na cruz. Então tem que ter essa ideia para que a gente não venha aqui achar que nós somos justos, fomos justificados pela nossa própria força. Não. A nossa culpa, todas as nossas culpas, elas vão ser atribuídas a Cristo, como está lá em Romanos 5, 18, 19, como nós vamos ler agora. E também em Romanos 3, 24 a 28. Nós vamos ler Romanos 5, 18 a 19, que diz o seguinte, está aí na tela. Pois, assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém? Então, tem que ficar bastante claro essa questão aí. Então, quais são... mas nós ainda vamos ler 2 Coríntios 5, 21. Que diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi aquela ideia que eu falei na segunda parte do conceito, que não é simplesmente a inocentar o pecador, o culpado, mas é pegar o preço daquela culpa e atribuir a outra pessoa, que no caso é Cristo Jesus. Também está em Gálatas 3,13, ok? Prosseguindo, quais são as consequências, né, das pessoas que são justificadas? Então temos aqui, perdão dos pecados. Você é justificado a partir do momento que Deus lhe regenera e lhe justifica ao mesmo tempo, você vai ter apagado os seus pecados. Então está lá escrito em Atos 10:43. Todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. E aí a gente fica vivendo a vida cristã bombardeado por várias teologias, principalmente as que eu falei no início, e aí a gente começa a questionar Deus, questionar a nossa salvação, questionar a nossa vida, porque problemas se abatem na vida da gente, igual a do ímpio. Eu ainda digo que eu conheço pessoas ímpias que não acreditam em Deus, às vezes são até ateus declaradas, que a minha visão limitada vive até melhor do que eu, porque tem uma condição financeira melhor. Então eu até acho, eu entendo pela minha visão, que ela até vive melhor do que eu. Mas nós sabemos que o fim, né, se não se converter, não será muito bom para quem está longe de Cristo. Mas a gente tem que entender que a vida cristã, ela tem esses percalços. Então nós temos que nos segurar exatamente nessas doutrinas da regeneração, da justificação e da salvação, que foi dito na aula passada. Eu tenho certeza que Jó, quando estava lá na sua dificuldade, que foi grande, com certeza ele tinha isso bem resolvido em seu coração, que foi isso que realmente fortaleceu ele para permanecer firme. Paulo, quando foi perseguido, imagine Paulo, um oficial romano que perseguia, que tinha um nome a zelar, aí de uma hora para outra ele agora estava sendo perseguido, estava correndo, estava correndo de pessoas tribais e tal, sofrendo a morte. Para um homem desse, a vergonha deveria ser muito grande. Mas por que ele se submeteu a isso? Porque ele tinha bem claro no seu entendimento isso. Portanto, por isso que ele escreveu, né? A maioria, né? O livro de Romanos é um livro maravilhoso e demais epístolas que ele escreveu. Então, Deus revelou isso a ele e isso fortaleceu o coração dele. E deve fortalecer o nosso coração a cada dia diante das adversidades da vida. Mas nós ainda vamos caminhar mais um pouquinho. Está chegando já perto do fim. Quais são as promessas advindas, né, no ato de justificação
Deus para conosco. Primeiro, a certeza da salvação. Está lá em Romanos 5:21, que diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante ou através de Jesus Cristo nosso Senhor. Então, a partir do momento que você foi justificado, você tem assegurado a sua vida eterna e ninguém vai tomar de sua mão. Tem as demais passagens que os irmãos podem procurar. Temos ainda paz interior, segundo uma segunda promessa, paz interior. Romanos 5:1, que nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aspecto dessa paz interior, para mim, é a maior riqueza, porque o mundo sempre vai estar em turbulência. Mas se você tem sua paz interior, seu equilíbrio, nada vai lhe abater, entendeu? Você vai passar, né, de forma altaneira sobre as dificuldades. E por fim, você, justificado, você vai ter fé no poder da oração. E a gente vê, observa que tem muitos irmãos que eles não têm muita fé no poder da oração deles, que ele sempre pede para os outros orarem por ele, como se ele não tivesse mais força, né? Então ele sempre pede: meus irmãos, ore por mim, ore pelo meu filho, que ele acha que a oração dele não vai surtir efeito. Mas Tiago nos diz o quê? Em Tiago 5:16b: muito pode, por eficácia, a súplica do justo. Ou seja, o justo aqui não é o bonzinho, eu sou bonzinho, não. O justo é aquele que foi justificado. Mérito nenhum do homem, mérito todo de Deus. E, para encerrar essa parte, a segunda parte, nós temos a aplicação prática da justificação, que é exatamente a certeza da salvação individual. Eu não consigo entender um crente, um cristão, que tenha a certeza da sua salvação, ele tem certeza da salvação dele, que ele sabe que não foi pelo mérito pessoal dele, e ele, às vezes, viver de forma que invalide isso. Ele não precisa, o pastor não precisa falar para ele fazer isso ou aquilo, ninguém precisa falar. Ele mesmo vai se esforçar. É lógico que na maioria das vezes nós vamos falhar. Nós vamos tentar não levantar a voz, mas vamos levantar a voz. Nós vamos tentar não ter raiva, mas vamos ter raiva. Mas a certeza da salvação é algo que nos movimenta a dar um bom testemunho e viver uma vida que melhor agrade a Deus e principalmente que possa interferir positivamente na vida de outras pessoas, para que elas também possam gozar dessas bênçãos junto conosco, ok? E por fim, já aqui nas nossas considerações, vou ler aqui o texto aqui que se encontra aí na tela, que diz o seguinte: regeneração e justificação são atos divinos que operam simultaneamente na vida daquele que se voltou a Deus. Os regenerados têm duas naturezas, carnal e espiritual. Alimentemos, pois, a espiritual, para que a convicção da condição de justificados possa criar em nós o progressivo aumento da nossa fé, de modo que continuemos firmes na caminhada da vida cristã. Ou seja, como foi dito aqui, a partir do momento que o ser humano se volta a Cristo, se converte, ele é abençoado com a salvação. E nesse exato momento a regeneração, que é tornar a vida, né? O Espírito Santo nos dá nova vida, né? Regenerar, ou seja, uma nova geração. Você vai ter uma nova vida, e essa vida, né, tem que ser uma vida para frutificar na presença do Senhor. Você vai receber uma natureza carnal que você já tinha e vai receber uma natureza espiritual. E da mesma forma a justificação, que ela é atribuída a nós também de forma simultânea. E essa justificação também irá trazer, dentre outras bênçãos, a certeza da vida eterna. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos e que a cada dia nós possamos crer cada vez mais na palavra do Senhor e nessas doutrinas que são o fundamento, né, da nossa fé, para que continuemos no caminho da nossa vocação que Deus assim nos reservou nessa vida. Deus abençoe e bom domingo para todos.